O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é só um verso, é uma chave mental de alinhamento. Ela declara que há uma inteligência maior guiando o caminho e que, por isso, a escassez não tem espaço na alma que confia. Napoleon Hill afirmava que toda conquista começa com uma ideia acompanhada de fé emocionalizada. E aqui, a fé não é espera passiva, é certeza ativa. Quando você internaliza essa verdade, sua mente começa a operar sob uma nova programação. O nada me faltará se torna um filtro que neutraliza o medo da perda, da rejeição, do fracasso. Você deixa de correr atrás daquilo que acredita faltar e começa a criar a partir da abundância que já existe dentro de você. Esse é o verdadeiro poder da convicção. O Salmo 23, então, não é apenas consolo, é instrução. Ele ensina como a confiança pode ser a base de uma nova mentalidade. Uma mentalidade que atrai oportunidades porque já caminha como se estivesse completa. Hill chamava isso de fé aplicada, a capacidade de agir como se aquilo que se deseja já fosse real. O salmista disse com fé. Hill ensinou a repetir com intenção. Essa declaração inicial do salmo é um reprogramador do subconsciente. Quando repetida com sentimento dia após dia, ela se torna autossugestão. E Hill foi claro. A fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações. Não se trata de superstição, mas de estratégia interna, um sistema para neutralizar a dúvida e ativar o potencial criativo da mente. A frase "nada me faltará" não promete facilidade, promete força para caminhar como quem já possui o essencial. E esse caminhar modifica tudo. Muda como você trabalha, fala, se apresenta. Porque o que você acredita determina o que você manifesta. E essa crença, quando plantada com convicção, se transforma em um campo magnético de realizações. O Salmo começa com fé, e Hill ensina que toda prosperidade também. Esse é o código. Alinhar sua mente com uma fonte de abundância. Repetir essa verdade com emoção e agir em direção ao que você já acredita ter recebido. Fé como sistema, palavra como comando. E o resultado? Uma vida que anda com direção, mesmo quando o caminho parece escuro. Napoleon Hill dizia que tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é só uma frase de impacto, é uma lei interna. Ele acreditava que o subconsciente responde à fé emocionalizada. Ou seja, não basta pensar positivamente. É preciso sentir com intensidade aquilo que se deseja. O Salmo 23 começa exatamente assim, com uma afirmação de fé absoluta que redefine o sentimento interno antes de qualquer resultado externo. A mente, segundo Hill, é um campo fértil onde qualquer ideia regada com emoção se transforma em realidade. E se a primeira semente que você planta todos os dias é a certeza de que nada me faltará, então você começa o dia operando sob um novo paradigma. Um paradigma onde escassez não tem espaço, onde medo não conduz decisões. Você não age para escapar da falta. Você age porque confia na provisão. Esse é o segredo que poucos entendem. O sucesso não nasce da busca desenfreada, mas do reposicionamento interno. Hill chamava isso de estado mental dominante. O que você sente com frequência se transforma em realidade porque molda suas ações. Se sua mente acredita que falta, você age com medo. Se acredita que há, você age com coragem, com visão, com presença. E o que molda esse estado mental dominante? A repetição, a forma como você começa o dia, as palavras que você cultiva em silêncio. O Salmo 23, quando entendido como código psicológico, é um sistema de alinhamento mental diário. Ele planta segurança, direção, descanso e propósito. E isso muda tudo. Não só o que você pensa, mas o que você atrai.
O mundo externo não é a causa, é o reflexo. Napoleão Hill via na mente o verdadeiro campo de batalha, e é por isso que ele e o salmista caminham lado a lado. Ambos sabiam que a vitória começa na crença. A fé não é algo que você busca quando está em crise. É algo que você treina todos os dias, até que se torne a lente por onde você enxerga o mundo. Hill não fala de religião. O Salmo não fala de técnica, mas ambos falam de um mesmo poder, a mente convencida de que está sendo guiada, suprida e fortalecida. E quando você opera nesse nível de convicção, a vida muda, porque quem acredita com força, age com força, e quem age com força, manifesta. Napoleão Hill foi direto. O subconsciente não julga, apenas absorve. Ele não distingue verdade de mentira, apenas repete aquilo que você afirma com emoção. Por isso, a repetição consciente de frases como "nada me faltará" tem poder real. Quando você repete com fé, está reprogramando a raiz das suas decisões, atitudes e vibração. Você está plantando novas crenças e retirando as que limitam. O Salmo 23, recitado diariamente, se torna mais que oração. Vira instrumento de autossugestão positiva. Hill defendia que a mente precisa ser constantemente alimentada com imagens e palavras coerentes com o seu desejo. Sem isso, a dúvida cresce, e onde há dúvida, não há movimento. A repetição emocional cria convicção, e convicção cria ação. É assim que a fé se torna prática. Mas não se trata de repetir por repetir. É repetir com sentimento, com visualização, com entrega. Hill ensinava que a mente subconsciente responde mais à emoção do que à lógica. Se você diz "nada me faltará" de forma vazia, nada muda. Mas se você diz isso com lágrimas nos olhos, imaginando sua vida transformada, a mente registra e começa a trabalhar para tornar real aquilo que foi sentido com força. A autossugestão é o antídoto contra as vozes internas que dizem: "Você não consegue, isso não é para você, vai dar errado." Essas frases também foram repetidas, só que sem controle. Elas se tornaram crenças automáticas, e o único jeito de substituí-las é criando novos comandos mentais, ditos com frequência, emoção e intenção. O Salmo 23 pode ser essa nova voz. Essa prática, quando levada a sério, muda sua postura, sua energia, sua percepção do que é possível. Você começa a se mover como alguém que já sabe, não como alguém que mendiga bênçãos. E isso muda tudo. Muda o tom da sua voz, o ritmo dos seus passos, a clareza do seu foco. Porque agora sua mente está agindo em aliança com a fé, e não contra ela. Repetição emocional não é auto-engano, é engenharia espiritual. É a forma de lembrar a sua mente quem você decidiu ser, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Por isso Hill dizia: "Você se torna aquilo que pensa repetidamente." E o Salmo 23 responde: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Agora é com você. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse trecho do Salmo 23 é frequentemente lido com ternura, mas raramente com profundidade estratégica. O que ele revela é um princípio espiritual e mental. Prosperidade não nasce da pressa, mas do descanso com propósito. Napoleão Hill falava sobre isso de forma diferente, mas com a mesma essência. Uma mente agitada não é produtiva, é apenas barulhenta. Em um mundo onde todos estão correndo, a verdadeira força está em quem sabe parar. O descanso aqui não é o da inércia, é o da confiança. É a pausa do guerreiro que sabe que a batalha já está vencida. Hill dizia que os grandes realizadores tinham clareza antes de agir. Eles cultivavam a calma interna antes de se moverem com intensidade. O descanso, nesse caso, é estratégia. Verdes pastos são símbolo de sustento, fertilidade, provisão. Mas para usufruir disso, é preciso deitar, ou seja, confiar. Isso exige treino.
Descansar no lugar certo, com a mente certa, é o que te prepara para o próximo movimento. Hill chamava isso de paz estratégica, o estado de espírito que favorece decisões conscientes, não reações impulsivas. A mente agitada desperdiça energia, a mente descansada foca e constrói. Quando você entende que o descanso é parte da prosperidade e não seu oposto, você para de confundir movimento com progresso. Muitos estão correndo em círculos porque não souberam parar para ouvir o que Deus, a intuição ou o coração estavam tentando dizer. O salmista sabia: só quem confia deita, e só quem deita percebe os verdes pastos ao seu redor. O descanso não é a ausência de ação, mas a presença de direção. Quando você se move a partir do centro e não da urgência, seus resultados são mais coerentes, mais duradouros, mais sustentáveis. Hill diria que o sucesso exige energia concentrada, e essa energia nasce de um coração em paz, não de uma alma desesperada. Deitar-se em verdes pastos é um gesto de coragem. É declarar: eu confio no tempo de Deus, eu confio no meu processo, eu confio no que estou construindo. E quando essa confiança vira base, a ação se torna mais leve, mais firme e mais certeira. Prosperidade que nasce do descanso é aquela que não precisa ser provada, porque ela se sustenta sozinha. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui o Sávio nos revela algo profundo. A verdadeira direção não grita, sussurra. Deus não empurra. Ele guia com leveza a urgência ansiosa que domina tantas mentes hoje. Napoleão Hill dizia que decisões importantes devem ser tomadas com clareza, não com medo. E a clareza só nasce quando a mente se acalma. As águas tranquilas são símbolo da alma pacificada. Não é ausência de movimento, é movimento harmonioso, conduzido com sabedoria. Uma mente guiada por esse fluxo não precisa de respostas imediatas, porque ela confia no processo. Hill via isso como o papel do subconsciente quando treinado com fé e propósito. Mas esse guia interno só se revela no silêncio. É por isso que tantos se perdem. Tentam ouvir direção no meio do barulho. Buscam revelação enquanto alimentam a confusão. O salmista ensina que a direção não vem da força, mas da quietude. Hill ensinava o mesmo ao falar da voz interior, que se torna mais nítida quando o medo é substituído por confiança. As águas tranquilas são mais que poéticas. Nesse estado de calma ativa, você começa a tomar decisões mais alinhadas com quem realmente é. Você para de responder ao mundo e começa a ouvir seu propósito. As águas tranquilas filtram o ruído do ego, do orgulho, da insegurança. E é nesse espaço que você enxerga o caminho com nitidez. Não porque tudo está fácil, mas porque você está centrado. A paz interior se torna bússola. E quem é guiado pela paz age com autoridade. Não porque sabe tudo, mas porque sabe escutar. Hill dizia que o sucesso duradouro nasce da mente disciplinada. E disciplina, muitas vezes, é ter a coragem de silenciar. Quando a alma encontra suas águas tranquilas, até o caos externo parece menos ameaçador. Ser guiado mansamente é aprender a confiar nos sinais sutis. É sair do modo reativo e entrar no modo intuitivo. E essa intuição não é frágil. Ela é forte porque está ancorada. O salmista sabia disso. Hill também. Ambos nos dizem: se a mente estiver serena, a direção virá, mas com força suficiente para mudar tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa frase não evita o vale, ela o atravessa. O Salmo 23 não nega que momentos difíceis existem, mas revela como passar por eles sem se perder.
Napoleão Hill dizia que todo avanço significativo é precedido por uma crise. E quem não compreende isso, recua diante da dor. Mas quem entende, cresce. O vale representa as noites escuras da alma, onde a visão falha, a esperança vacila e o medo fala alto. Hill afirmava que a maioria das pessoas desiste quando está mais próxima da virada. Elas confundem silêncio com abandono, dor com castigo. Mas o salmista ensina: o vale não é o fim, é a ponte. É o lugar onde você é despojado de tudo o que é falso, para descobrir o que é eterno. O segredo não é evitar o vale, mas atravessá-lo com consciência de companhia. O texto diz: tu estás comigo. Isso muda tudo. Não é ausência de medo, é presença de fé. E essa presença muda a atmosfera do vale. Hill ensinava que a mente precisa de uma imagem dominante, e essa imagem precisa ser mais forte que a circunstância. A fé fornece essa imagem. Ela ilumina o caminho, mesmo quando tudo ao redor parece sombra. O vale é também o lugar onde se escolhe quem você será do outro lado. Há pessoas que entram no vale e saem mais fracas, outras mais fortes. A diferença está na percepção. Quem entra com fé, sai com autoridade. Porque ali, quando tudo parece ruir, é que se forma a identidade real. E Hill dizia que identidade forte é o primeiro passo para a liderança, inclusive sobre si mesmo. O vale não é punição, é fornalha. É onde se derrete o ego e se revela a essência. E quem atravessa com confiança não sai apenas vivo, sai renovado, mais profundo, mais alinhado. O vale revela se sua fé é só teoria ou se é chão. E quando ela é chão, ela sustenta seus passos mesmo sem garantias. Ela diz: eu continuo, porque sei quem caminha comigo. No fim, o vale ensina o que os dias fáceis escondem, que Deus não afasta as sombras, mas ilumina por dentro. E essa luz é tudo o que você precisa para dar o próximo passo. Hill chamaria isso de decisão sustentada pela fé. O salmista apenas declara: não temerei. E isso basta. A fé não é ausência de medo, é comando sobre ele. No Salmo 23, o salmista não nega a escuridão, mas se recusa a ser dominado por ela. Ele diz: não temerei, não porque o vale deixou de existir, mas porque ele decidiu quem estaria no controle da sua jornada. Napoleão Hill chamava isso de liderar a si mesmo antes de liderar qualquer outra coisa. E essa liderança começa com fé. Hill observou que os maiores realizadores do mundo, Edison, Ford, Disney, não foram os que tiveram menos obstáculos, mas os que mantiveram uma visão inabalável diante dos vales. Eles continuaram mesmo quando falharam, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Isso é fé ativa, fé que lidera, fé que decide, fé que move. Quando você decide seguir em frente apesar do medo, o medo ainda existe, mas agora ele está no banco de trás e não mais no volante. O Salmo e Hill concordam nisso. Fé não é sentimento, é direção. É uma convicção tão firme que reorganiza as emoções, os pensamentos e até a fisiologia do corpo. A fé que lidera transforma o caos interno em força objetiva. Essa liderança espiritual e mental se reflete em cada escolha. Não se trata de parecer forte, mas de caminhar com convicção mesmo em silêncio. A mente programada pela fé age com presença, fala com clareza, decide com coragem. Hill dizia que toda decisão poderosa nasce de uma mente convencida. O salmista mostra que essa convicção vem da intimidade com Deus. Uma confiança que é mais forte do que qualquer vale. Liderar o medo é parar de negociar com ele. É dizer: eu sinto você, mas sigo mesmo assim. E isso se aprende, com repetição, com prática, com presença. A fé se torna um hábito, e esse hábito muda sua postura diante da vida. Você passa a agir como quem já venceu, mesmo antes da vitória se manifestar. Porque dentro de você
ela já aconteceu. Esse tipo de fé atrai soluções, caminhos e pessoas que ressoam com sua firmeza. O universo, como dizia Hill, responde à energia dominante, e se essa energia for fé, tudo começa a se organizar ao seu redor. A fé que lidera não grita, mas move montanhas, e no final, quem caminha com fé deixa rastros de coragem por onde passa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa parte do Salmo 23 não fala apenas de provisão, mas de legado. Prosperidade verdadeira, segundo o salmista e Napoleão Hill, não se resume ao que você conquista, mas ao que você deixa. O exemplo que inspira, a marca que sobrevive à sua presença física. Hill afirmava que sucesso real é construído sobre propósito, não apenas sobre lucros. Edison deixou luz, mas também coragem. Ford deixou automóveis, mas também mentalidade de progresso. Disney deixou entretenimento, mas também visão criativa que mudou gerações. O justo, como o Salmo declara, é seguido pela bondade, e isso significa que sua vida inspira até quando ele não está mais presente. O verdadeiro rico, dizia Hill, é aquele que gera valor contínuo para o mundo. E isso exige uma vida centrada, não em vaidade, mas em missão. O Salmo 23 ensina que uma vida guiada por fé, descanso, direção e coragem naturalmente gera frutos. E esses frutos alimentam outros. Prosperidade que não se multiplica nos outros é apenas acúmulo. Mas quando ela inspira, transforma, serve, então ela se torna herança emocional e espiritual. Viver com legado em mente muda como você fala, escolhe e age. Você passa a considerar o impacto das suas atitudes no longo prazo. Hill chamava isso de consciência de propósito maior, o estado mental de quem sabe que está construindo algo que vai além de si mesmo. O salmista simplesmente diz: "Me seguirão todos os dias", porque quem vive com valor, inevitavelmente deixa rastros de bondade por onde passa. E quando você passa a operar nesse nível de consciência, sua vida deixa de ser uma busca por reconhecimento e passa a ser uma expressão de generosidade. Você trabalha com excelência porque entende que está construindo algo maior. Você trata os outros com respeito porque sabe que seu nome carrega peso. E você prospera não só pelo que recebe, mas pelo que compartilha. O verdadeiro sucesso, segundo Hill, é aquele que alimenta vidas depois que a sua já foi transformada. E o Salmo 23 confirma isso. O justo é seguido pela bondade, não apenas porque a carrega, mas porque a derrama. E isso é riqueza em sua forma mais pura. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa frase final do Salmo 23 não fala apenas de um lugar físico, mas de um estado interior. Viver ancorado em princípios que não mudam com o tempo. Napoleão Hill chamava isso de viver com leis universais, valores que atravessam crises, modas e gerações. Prosperidade verdadeira só é possível quando a mente e o coração estão firmados em algo maior que circunstâncias passageiras. Enquanto muitos constroem sobre areia, impulsos, vaidades, tendências, os sábios constroem sobre rocha. Hill dizia que os mais bem-sucedidos não eram os mais rápidos, mas os mais firmes. Eles tomavam decisões com base em ética, visão, propósito. E o salmista revela o mesmo. Quem vive na casa do Senhor é guiado por princípios, não por pressões. Essa casa é simbólica. É um lugar de estabilidade espiritual, emocional e mental. Uma mente que habita esse espaço não se desespera quando tudo desaba lá fora. Ela tem direção, valores e um centro inabalável. Hill dizia que a fé, quando aliada a um código de conduta interno, transforma qualquer desafio em oportunidade. Porque o mundo pode até sacudir, mas quem tem casa firme não cai. Viver nesse alinhamento também significa dizer não com facilidade.
Quem sabe o que sustenta sua vida não se perde por propostas vazias. Hill observou que os grandes líderes tinham uma bússola interna, e essa bússola era mais forte do que a necessidade de agradar ou se encaixar. O salmista também vivia por essa bússola. Não buscava agradar homens, mas habitar com Deus. Esse estado de alinhamento é o que garante não apenas conquistas, mas paz no meio delas. Porque de nada adianta prosperar por fora se sua mente está desmoronando por dentro. E de nada vale uma vitória pública se ela for construída em silêncio sobre valores corrompidos. Prosperidade sem integridade é ilusão. Mas quando a riqueza vem de uma alma enraizada em princípios, ela floresce com verdade. Essa é a casa do Senhor, um lugar onde se pensa com clareza, se sente com profundidade e se age com integridade. E quem vive nesse espaço interno, como dizia Hill, se torna imbatível, porque vive para algo maior do que si mesmo. Quando o salmista declara, "Nada me faltará", e encerra com "Habitarei na casa do Senhor por longos dias", ele não está falando de uma vida sem desafios, mas de uma vida completa. Napoleão Hill diria que isso é o verdadeiro pacote de riqueza: paz interior, clareza de direção, fé inabalável, propósito alinhado e um legado que ecoa. É riqueza que não depende de números, mas de valores eternos que sustentam cada conquista. Prosperidade, então, não é só sobre ter, é sobre ser guiado com sentido. É acordar sabendo que a sua vida está conectada ao maior, que até os vales te constroem. Hill dizia que a mente rica é aquela que sabe transformar circunstâncias em decisões conscientes. O salmista concorda. O justo não espera pelo favor, ele anda com convicção. Esse pacote inclui fé ativa, disciplina diária e visão de longo prazo. Inclui saber descansar nos verdes pastos e atravessar o vale sem se curvar. Inclui não viver reagindo, mas agindo com presença. E, principalmente, inclui viver com a certeza de que a bondade te acompanha, não como reflexo da vida que você escolheu viver. Napoleão Hill afirmava que a verdadeira vitória acontece antes do resultado aparecer. É quando você convence a mente de que já é abundante. E o Salmo 23, quando vivido com consciência, é um manual completo para isso. Começa com confiança, passa por direção, atravessa o vale, vence o medo e termina com legado. Isso é riqueza, isso é liberdade, isso é alma guiada. No fim, o que Deus e Hill nos ensinam é simples. A fé bem estruturada é o maior ativo de uma mente próspera. Com ela, você constrói, compartilha, atravessa e vence. Sem ela, você se perde mesmo cercado de abundância. Porque riqueza sem direção é peso, mas com propósito, ela vira luz. Se esse salmo falou com você de um jeito novo hoje, é porque você está pronto para mais. Mais consciência, mais direção, mais presença. Napoleão Hill dizia que a fé precisa de repetição para virar resultado, e hoje você deu mais um passo nessa jornada. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem agora. E comenta aqui embaixo, qual parte do Salmo 23 mais ressoou com seu momento de vida? Porque no fim, quem caminha com fé nunca caminha sozinho. E quem aprende a viver com propósito, prospera mesmo em silêncio.